Graça e paz, igreja. Hoje vim com mais um devocional e o devocional está lá em 2 Reis, capítulo 5, que vai contar um pouco sobre Naamã, a cura de Naamã. Vou resumir aqui para vocês rapidinho. Naamã, ele é comandante do exército do rei da Síria e ele ficou leproso. E aí uma menina que trabalhava ali na casa de Naamã comenta com a sua senhora, né? Ela fala, se o meu senhor fosse até o profeta que está lá em Samaria, ele seria curado. Então Naamã pega e vai. E aí a partir do verso 9, capítulo 5, verso 9, fala assim: então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali, furioso. Então Naamã foi até o profeta Eliseu e ali o profeta Eliseu dá as recomendações do que ele deveria fazer. Mas o que a gente percebe? A gente percebe que Naamã era um homem orgulhoso, que ele imaginou para ele que seria de uma forma, né, que o Eliseu sairia para receber, invocaria o nome do Senhor. Quando ele começa a falar, é tudo que ele gostaria que tivesse acontecido e foi totalmente ao contrário daquilo que ele imaginou. Ou seja, né, ele queria ser curado, mas ele queria ser curado da maneira dele. Então é isso que eu aprendo, né, que muitas vezes a gente é assim, a gente tem as recomendações do que a gente precisa para ser curado em determinada área, não é por falta de aviso, porque a palavra de Deus é o nosso manual de vida. Então tem todas as recomendações do que a gente precisa, conduta, como a gente deve agir como cristão. E a gente não segue. Muitas vezes a gente quer de acordo com a nossa vontade. E é por isso que as bênçãos do Senhor, muitas vezes, a gente não recebe muitas coisas porque a gente não sabe, né? A gente quer fazer da maneira que a gente quer e a gente tem que entender que é a vontade do Senhor que tem que prevalecer sobre a nossa vida. Então, eu tive 2 ensinamentos, né, com essa passagem. Eu falo pra mim porque sempre vem pra nós primeiro, né? A primeira questão do orgulho, né? Que eu preciso deixar o orgulho de lado. Eu preciso ouvir a orientação do Senhor, seguir conforme o que o Senhor quer e não conforme o que eu quero, né? Talvez você que esteja me assistindo está aí em busca de uma cura, mas você quer fazer de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. E a gente precisa entender que não é bem assim. O segundo ensinamento está lá no versículo, né, 13, que fala assim: mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado, e sua pele tornou-se como de uma criança. E meditando aqui nessa passagem também, eu pude ver como é bom a gente ter pessoas do nosso lado que nos lembre do propósito. Ele foi ali com o propósito de ser curado, não o meio pelo qual ele ia ser curado. E talvez ele deixou que o orgulho, que tudo aquilo que ele estava sentindo, as emoções dele, tirasse o foco do que ele queria, que era a cura. Então, como é bom a gente ter pessoas do nosso lado que nos lembrem, né, do propósito. Então, para mim, ficou esses 2 ensinamentos nessa passagem. Aconselho você a ler o capítulo todo, o capítulo 5, e que o Senhor fale com você assim como ele falou comigo. Comigo ele falou sobre isso, sobre orgulho, né, que nada é da maneira que eu quero, e sobre a importância de ter pessoas ao nosso lado que nos lembre do propósito.
né? Às vezes você pode olhar para sua vida e falar, Luana, mas eu não tenho amigos, meus amigos não são evangélicos, a minha família não é evangélica, mas você tem aí o pastor, você tem o seu líder, pessoas que estão ali sempre falando a palavra de Deus, então que você, quando ouvir, faça como Naamã. Naamã ouviu ali o que os seus servos lhe disseram e a palavra fala que ele desceu e ele foi purificado. Eu espero muito que essa palavra tenha falado ao coração de vocês, então eu gostaria de finalizar esse devocional com uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez diante da Tua presença, Pai, eu quero Te agradecer, Te louvar por essa palavra. Obrigada, Pai. Obrigada porque até que o Senhor tem nos sustentado. Obrigada por cada ensinamento que o Senhor nos trouxe. Nos ajuda, ó Pai, a não ser orgulhosos, a ouvir a Tua orientação. Nos ajuda a ouvir as pessoas que o Senhor tem colocado em nossas vidas também. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Beijo e até o próximo devocional.